Nós iremos trabalhar hoje a dilatação térmica dos líquidos. Ela se encontra no capítulo de número 19 e eu espero que você faça dessa aula um instrumento para tirar todas as suas dúvidas e, consequentemente, ficar em condições de resolver todos os exercícios. Quando a gente fala em dilatação, a gente vai ter que lembrar que é necessário fornecer uma quantidade mínima de calor para que isso aconteça. Quando nós estudamos a dilatação dos sólidos, nós aprendemos dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Eu vou só lembrar aqui para você. Dilatação linear, comprimento vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Dilatação superficial, área, beta, variação de temperatura. Dilatação volumétrica, volume inicial, gama, variação de temperatura. Vanks, você vai pegar a dilatação volumétrica dos sólidos para servir como parâmetro ou a comparação? Exatamente, veja aqui. Como é que a gente aprendeu a fazer a dilatação dos líquidos? No caso da dilatação volumétrica dos sólidos, que pode utilizar nessa dilatação volumétrica que a gente vai apresentar hoje para você? Com a mesma relação matemática. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Só que tem um detalhe. Quando a gente aquece, por exemplo, acabei de citar aqui um exemplo que eu estava conversando com você em off. Quando a gente está fervendo o leite, o líquido que dilata, ele não dilata sozinho, o recipiente também dilata. Então, por exemplo, eu estou aqui com um determinado líquido. Quando ele aquece, se ele preenche todo o recipiente, ele derrama, o que ele derrama a gente vai chamar de dilatação aparente. Porque quando a gente aquece um recipiente com determinado líquido, você dilata o líquido e dilata o recipiente. Então, a dilatação aparente é aquela determinada por quem? Pelo líquido que transbordou. A dilatação aparente dos líquidos é determinada pelo líquido que transborda, tá? Então, quando você for fazer o cálculo, não esqueça disso. O recipiente sofre uma variação de volume, o líquido sofre uma variação de volume e você tem que trabalhar com essa diferença. Já percebeu que quando a gente abastece um veículo e deixa esse veículo com o combustível com o tanque de combustível muito cheio, se você tiver num dia de calor e você não tiver ainda consumindo esse combustível, o que é que vai acontecer? Ele vai derramar. Esse furinho aqui, inclusive, tem um apelido, a gente vai encontrar muito nos exercícios, que é ladrão. Lá no tanque de gasolina, a gente chama de ladrão, uma situação que é para derramar o líquido que está extravasando, que está sendo a variação de dilatação aparente, para evitar que não toque na pintura, por exemplo, venha estragar a pintura. Então ele tem uma mangueirinha aí ali perto da entrada do tanque para evitar que isso aconteça, tá? Dilatação aparente dos líquidos é determinada pelo volume de líquido que é transbordado, se o recipiente completamente cheio desse líquido for aquecido. No entanto, caso o recipiente sofra uma variação de volume igual à variação volumétrica sofrida, nenhum líquido deve transbordar. Ou seja, se os dois dilatarem a mesma quantidade, nenhum dos dois vai apresentar variações na sua dilatação, então não vai ter dilatação aparente, não vai derramar nada. Importante lembrar com você aqui. Primeira coisa que eu queria lembrar com você. Os líquidos não apresentam forma própria. Se você pegar 1 litro de gasolina e colocá-lo dentro de uma bacia, o volume vai ser da bacia. Se você colocar dentro de uma garrafa, o volume vai ser da garrafa. No entanto, eles se comportam termicamente como sólidos, por isso que a gente usa aquela fórmula da dilatação volumétrica dos sólidos. Qual é? Volume inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Quando ocorre o aquecimento do conjunto líquido mais recipiente, em geral, o líquido dilata mais que o sólido. Portanto, se há um recipiente completamente cheio de um determinado líquido e você aquecer, o que é que vai acontecer? Vai transbordar. A esse líquido que transborda, a gente vai chamar de quê? Dilatação aparente. O líquido transbordado representa a dilatação aparente. E qual é a dilatação real? A dilatação real vai ser a dilatação aparente somado com quem? Com a dilatação real. Ou seja, dilatação real vai ser quem? A dilatação aparente somado com a dilatação do recipiente. Você vai somar as duas dilatações, do sólido e do líquido. Vanks, que imagem é essa que você colocou aqui embaixo? Essa imagem eu trouxe com a intenção de mostrar para você como é o comportamento dos materiais nas suas condições físicas diferenciadas. No estado sólido, as partículas têm pouco movimento e estão próximas. No estado líquido, as partículas estão um pouco mais afastadas e mais movimento. E no estado gasoso é onde a gente tem maior agitação, tá vendo? Maior estado de agitação. Ó, tá vendo aqui o volume ocupado?
Olha o volume ocupado e olha o volume ocupado. O estado gasoso, ele ocupa muito mais volume. Dilatação térmica dos líquidos. Ao aquecer um líquido, o recipiente também dilata. Como é o nome dessa estrutura que está aqui, que permite transbordar? Ladrão. O líquido atrasado, o líquido que você deixou derramar, você chama de quê? Dilatação aparente. E quem é que é a dilatação real? Dilatação real é a dilatação aparente mais a dilatação de quem? Do recipiente. O recipiente também dilata. O recipiente também sofre mudança nas suas medidas. Bom, isso posto, a gente tem condição de fazer os exercícios sem nenhuma dificuldade. Quando a gente vai trabalhar, a gente vai conseguir resolver isso com a maior tranquilidade do mundo. Mas antes de fazer as atividades, eu gostaria de falar sobre o comportamento da água. Dilatação anômala da água. O que é que significa isso? A água é um material que, ao invés de se expandir quando aquecido, de 0 a 4 graus Celsius, olha que interessante, de 0 a 4 graus Celsius, a água, o seu volume, quando aquecida, não aumenta, o volume diminui, tá vendo? Ó? De 0 a 4 graus, o volume da água diminui para depois haver a expansão. Conclusão, isso permite que nos rigorosos invernos da Europa, o que é que acontece? A água aqui embaixo fica quanto? Fica a 4 graus, aí aqui um pouquinho mais em cima, 3, 2, 1, até atingir o quê? A solidificação. E aqui embaixo fica líquido e permite que os peixes não morram, que as plantas continuem vivas, etc. Comportamento anômalo da água. O que significa isso? De 0 a 4 graus Celsius, a água, quando aquecida, ela contrai. Depois é que ela começa a dilatar. Muito interessante essa colocação. Olha o texto. A água apresenta um comportamento bastante diferente dos outros líquidos, diminuindo seu volume ao ser aquecida no intervalo de 0 a 4. Após 4 graus, a água sofre uma dilatação. Por isso que não dá para usar a água num termômetro. Ela tem um comportamento irregular. Esse fenômeno acontece devido à disposição molecular da água, na qual ocorre a quebra das ligações de hidrogênio, de 0 a 4 graus, fazendo as moléculas ficarem mais próximas umas das outras e diminuindo assim o seu volume. Com o aumento de temperatura, acima de 4 graus, o grau de agitação das moléculas aumenta, causando a dilatação da água conforme o gráfico. Então, quando a água começa a resfriar lá no inverno rigoroso da Europa, ela vai deixar a parte líquida na parte inferior a 4 graus Celsius e congelar na parte superior. A natureza realmente é fantástica. Veja aqui essa situação aqui que eu estou mostrando para você. Essa dilatação anômala da água explica o fato, acabei de comentar, de os lagos congelarem apenas na parte superior. Quando a temperatura começa a diminuir, a água da superfície fica mais fria, consequentemente mais densa, e tende a descer. O ar frio não desce, a água mais densa também. Pra você ter uma ideia, a água no estado líquido, 1000 litros, ele corresponde a 1000 quilogramas. No gelo, se você for pegar o volume, ele fica aproximadamente 917. Olha só que interessante. Quando a temperatura começa a diminuir, a água da superfície fica mais fria, consequentemente mais densa e tende a descer. A água da parte inferior do lago é mais quente, logo menos densa, por isso tende a subir. Olha que legal. Gerando o que se chama de ciclo de convecção. Entretanto, esse ciclo não ocorrerá quando a temperatura atingir 4, pois nessa temperatura a água possui sua máxima densidade. Mas aí ele coloca aqui para você lembrar o que é densidade. Massa dividido por volume. Quando o ciclo de convecção deixa de existir, ou seja, quando a água fria da superfície não pode mais descer, ela começa a congelar e o restante do lago permanece líquido. Isso aqui explica a manutenção da vida nos invernos rigorosos da Europa, por exemplo, Estados Unidos. Vamos fazer alguns exercícios que abordem esse assunto. Lá na sua página número 49, ele diz assim: uma companhia compra 1 vezes 10 a 4 litros de petróleo a 28 graus. Volume inicial, 1 vezes 10 a 4 litros. Isso aqui são 10 mil litros, tá? Temperatura, 28 graus Celsius. Se o petróleo for vendido a 8, pessoal, se eu vender na temperatura mais baixa, eu ganho ou perco? Como dono de posto? Eu perco. Porque a minha variação de temperatura aqui vai ser quanto? 20 não, menos 20. Porque você foi de 28 para 20. Ele diz aqui que o coeficiente de dilatação do petróleo é 9 vezes 10 a menos 4. Quanto foi que esse posto perdeu? Perdeu, Vanks, perdeu. Dias frios, o líquido contrai. Então, a bomba ela não marca
Ela não marca massa, ela marca volume. O ideal seria que a bomba de gasolina marcasse massa. 5 kg, 10 kg, etc. Mas ela marca volume. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? ΔV igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação vezes ΔT. ΔV vai ser igual a 1 vezes 10 a quarta vezes 9 vezes 10 a menos 4 vezes menos 20. Você pode cancelar o 10 a quarta com 10 a menos 4. Ficou 1 vezes 9 vezes menos 20. Tá? Menos 180. Olha só. O dono do posto perdeu aqui 180 litros de combustível. Agora, me dá um exemplo que poderia ser a situação oposta. Você comprou como dono de posto o combustível lá na refinaria a 20 graus Celsius. Chegou a vender, a comercializar uma temperatura acima de 20 graus Celsius. O volume vai estar maior. Então, para você, seria o ideal. Para nós, como consumidores, o ideal é o quê? Abastecer à noite. Temperatura mais baixa. Você não vai sofrer riscos de comprar o combustível adulterado do seu volume em função da temperatura mais elevada. Questão de número 2 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz assim: a expressão dilatação anômala da água. O que é que a gente tem que saber disso? A água tem que comportamento? De 0 a 4 graus Celsius, a água contrai. Ela só começa a dilatar depois de aquecida acima de 4 graus. Vamos ver o que é que ele diz aqui? Letra A da questão 2. Possui volume máximo a 4 graus? Não. B. Aumenta sua massa específica quando a temperatura aumenta de 0 para 4. O que é a densidade? Massa sobre volume, a massa específica. Se o volume diminui, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se você diminuir o volume, o que é que acontece? Aumenta a densidade. O que é que acontece de 0 a 4 com a água? Diminui o volume. Ela contrai. Então a densidade aumenta. Exatamente. Então aqui a resposta seria a letra B. Densidade ou massa específica, quando a temperatura aumenta, ela vai de 0 a 4 graus, você vai aumentar a massa específica dela. Tudo bem? Questão de número 2, letra B. Com a densidade, eu mostrei aqui para você. Como a densidade e o volume são grandezas inversamente proporcionais, a densidade da água aumenta e o volume de sua água vai diminuir. Óbvio. Resposta à questão número 2, letra B de bola. Questão número 3 vem da Unicamp, muito semelhante à questão número 1. O tanque de álcool de 45 litros de um automóvel é preenchido completamente pelo motorista em uma noite fria a 15 graus. Ele deixou lá no gargalo. Em seguida, o motorista guarda o veículo na garagem. Se a temperatura ambiente na manhã seguinte for de 25, o que vai acontecer? Ele está completamente cheio, ele abasteceu a 15 graus. Se você submete esse líquido a 25, ele vai aumentar o volume. Como o tanque está totalmente cheio, ele vai transbordar. Então aqui, quanto de álcool terá vazado do tanque pelo ladrão? Quem é que é o ladrão, Vanks? Ladrão é aquela saída que a gente tem, Tá aqui o tanque, você tem uma saídazinha aqui para evitar o quê? Que ele derrame na pintura, por exemplo. Despreza a dilatação do tanque. Aqui você vai fazer como? ΔV, V0 vezes gama vezes ΔT. Vamos ver quanto é que ele derramou. Volume inicial, 45. Coeficiente de dilatação. Quanto é o coeficiente de dilatação dele? 1,12 vezes 10 a menos 3. Variou quanto de temperatura? De 15 para 25. 15 para 25 variou 10. ΔV vai ser igual a 45 vezes 1,12 vezes 10. Vamos fazer 45 vezes 1,12 vezes 10. 45, 1,12 vezes 10 vezes. Isso aqui vai dar 504. Como assim, Vanks, 504? 504, esses três juntos aqui dá 504. Vezes 10 a menos 3. O que é que você vai fazer com 10 a menos 3? Você puxa 3 casas para a esquerda. ΔV vai ser igual a 0,504 litros. Ou seja, vai derramar aproximadamente meio litro. A questão número 3 não tem alternativa, era só para você fazer isso. Vai aproximadamente derramar meio litro. Olha só, ficou dentro da garagem. Só porque mudou a temperatura de 15 para 25. Então não é ideal que você mande encher o tanque até transbordar. Não é ideal. Quando a bomba do posto dispara,
Ela avisa, chega, não precisa mais combustível. Mas tem dono de carro que manda colocar mais. Desnecessário, é porque matou as aulas de física. Se tivesse estudado física, dilatação, ia ter aprendido. Quando a bomba do posto dispara, não é algo que o frentista diz, eu coloco mais, posso encher? Não, não pode. Questão número 4. Um frasco cuja capacidade 0 grau é 2.000 centímetros cúbicos está cheio até a boca. Olha aí, ó, volume inicial 2.000 centímetros cúbicos, ele está lotado. Se aquecer, ele vai derramar. O conjunto foi aquecido de 0 a 100. Opa, aí é que vai derramar mesmo. Nosso ΔT 100 graus. O coeficiente de dilatação aparente do material, sabendo que ele transbordou 14 centímetros. Olha, ele derramou 14 centímetros cúbicos. Como é que eu vou fazer um exercício semelhante a este? Muito simples, ó. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. No lugar do ΔV, 14. Volume inicial, 2.000. Quanto é o coeficiente de dilatação aparente aqui? Não sei. ΔT, 100. 14 igual a 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 vezes gama. 14 igual a 2 vezes 10 à quinta, porque são 5 zeros. 14 dividido por 2 vezes 10 à quinta igual a gama. 14 dividido por 2, amigos, dá 7. O 10 a 5 sobe menos 5. Então, qual vai ser o coeficiente de dilatação aparente? 7 vezes 10 a menos 5, você ia marcar na questão de número 4, a letra B. Vanx, eu estou fera em dilatação. Ótimo. Questão de número 5, para a gente fechar essa bateria de exercícios. Um recipiente de vidro com a capacidade de 3.000 centímetros cúbicos, volume inicial, vai anotando as informações, tá? Está completamente cheio com o líquido a 0 grau. O conjunto é aquecido até 100. Então, estava 0, foi para 100. O nosso ΔT, 100 graus Celsius. E observa-se que 15 centímetros cúbicos desse líquido extravasaram. Então, isso aqui é o que derramou. ΔV, 15 centímetros cúbicos. Considerando-se o coeficiente de dilatação linear do vidro. Coeficiente linear do vidro. Cuidado, está te dando alfa. Lembra daquele esqueminha? Alfa, beta, gama. Se você não lembrar disso, você erra. 1, 2, 3. O gama é 3 vezes alfa. Se você não lembrar desse detalhe, você erra o exercício. Ele disse assim, ó, o coeficiente de dilatação linear do vidro é 4 vezes 10 a menos 5. Vamos anotar. Quatro vezes 10 a menos 5. Qual é o coeficiente de dilatação real? Qual é o coeficiente de dilatação real? Você lembra como é que é o coeficiente de dilatação real? Como é que a gente faz o real? O coeficiente de dilatação real é o aparente, que é o que derramou, mais de quem? Mais do recipiente. Você tem que somar os dois. Deixa eu deixar em destaque aqui e vou trazer para você aqui essa resolução. Vem comigo. O que a gente vai fazer aqui nessa questão de número 5? Inicialmente, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o líquido e vamos trabalhar com a variação dele. O dele não, do vidro. Eu tenho que fazer os dois. Então, eu vou fazer aqui ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Você pode pegar qualquer um. Vamos pegar o recipiente primeiro. Quanto é que o recipiente de vidro vai dilatar? Quanto é o volume dele? 3.000. Quanto é o alfa? 4 vezes 10 a menos 5. Você vai trabalhar com quem? Com 3 vezes 4 vezes 10 a menos 5. Lembra que eu falei aqui? Ó, presta atenção, Mariazinha. Quanto foi a variação de temperatura? 100. ΔV igual a 3 vezes 10 a terceira, vezes 12, vezes 10 a menos 5, vezes 10 ao quadrado. ΔV igual a 3 vezes 12, 36, vezes 10 à quinta, vezes 10 a menos 5. O que é que você vai fazer aqui, amigos? Você vai cancelar aquilo que for possível cancelar. 3 vezes 10 à terceira, 12. Vezes 10 a menos 6. Quanto é que a gente vai ter aqui?
Aqui é menos 6, tá, pessoal? Eu anotei o número errado aqui. É menos 6, por gentileza. Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui é um 6, eu coloquei um 5. Vai influenciar em quê? Só uma casa decimal. Mas eu vou arrumar aqui. Então vai ficar como aqui? 5 com menos 6 dá menos 1. 3,6 vezes 10 a menos 1. Desculpe, 36 vezes 10 a menos 1. Isso aqui vai dar quanto? 3,6. Então, o recipiente vai dilatar 3,6. E quanto é que vai ser a variação real? Bom, o que eu vou ter que fazer, a real, é somar. Quanto foi que derramou? Quanto foi que derramou? Vanx derramou 15 centímetros. Quanto foi do recipiente? 3,6. Na verdade, quanto foi a dilatação real? 18,6 centímetros cúbicos. Se a pergunta fosse quanto era a dilatação real, já tinha resolvido, 18,6. Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou qual é o coeficiente de dilatação. Qual é o coeficiente? Então, a conclusão vai ficar aqui do ladinho. Ó. Como é que eu vou fazer? Delta V do real, tá? Vou botar um Rzinho aqui. Vai ser igual a quem? A V0 vezes o coeficiente de dilatação real vezes delta T. Vamos fazer. Quanto foi que variou, na verdade? 18,6. Quanto que era o volume inicial? 3.000. Vou colocar 3 vezes 10 a terceira. Delta R que eu quero. Quanto é a temperatura com a variação? 100. 100 é 10 ao quadrado. 18,6, presta atenção, igual a 3 vezes 10 à quinta vezes dilatação. 18,6 dividido por 3 vezes 10 à quinta igual ao coeficiente de dilatação. Quando eu dividir 18,6 por 3, eu vou achar 6,2. O que você vai fazer, Vanx? Eu vou jogar o 10 à quinta para cima, negativo. Ele está pedindo para você escrever em 10 a menos 5, ou seja, ele quer saber quem é que qual o número que acompanha o 10 a menos 5. Quem é? 6,2. Qual é a minha resposta? Letra E, na questão de número 5. Com isso a gente fecha a nossa bateria de exercício. Estou aqui à sua disposição para tirar qualquer dúvida.